Olá, olá! Boa noite! Boa noite! Professor Antônio Sérgio com vocês, canal Tributário Expert, sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Estamos aqui hoje para fazer mais um bate-papo. E hoje a gente vai falar com um amigo especial de longe sobre estoque. Nosso papo hoje é estoque. Francélio. A gente vai falar de estoque, vai falar de cuidados em relação ao estoque, vai falar de riscos em relação ao estoque e vamos falar do que é possível, né? O que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos fazer para resolver essa questão do estoque. Esse problema que é o estoque para uma grande maioria das empresas, né? Uma boa parte das empresas acabam não conseguindo controlar, não conseguindo tratar da maneira adequada os seus estoques. E eu tenho trazido alguns profissionais aqui para a gente falar um pouco disso, para falar da importância. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Legal. Deixa eu contar aqui para o pessoal, para o povo que está nos acompanhando, né, que esse está sendo o meu primeiro contato com o Francélio, né? Não tínhamos tido nenhum contato ao vivo assim ainda, né? Só trocamos mensagem, mas eu conheci um pouco do trabalho do Francélio através de uma live que ele fez com o Vicente Sevilha, né? Meu parceiro Vicente Sevilha. Grande parceiro. É, grande parceiro, grande pessoa, né? Muito, muito bacana, Vicente. E assistindo aquela sua live, eu me comuniquei com você. Falei, poxa vida, o assunto que o Francélio trata, né? A visão que o Francélio coloca, as questões que ele ajuda os empresários, os contadores, os funcionários, tem a ver com o meu trabalho. Por isso que eu vi aí uma sinergia nos objetivos que nós buscamos, né? E por isso eu quis fazer esse bate-papo aí com você, Francélio. Perfeito. Eu aqui em São Paulo, França, deixa eu me apresentar para você também, né? Certo. Vamos às apresentações, né? E para o seu público, né? Então, Claro. eu sou professor aqui em São Paulo, no Sindiconte, o Sindicato dos Contabilistas, no SESCOM, na FIPECAF, e dou aula na pós-graduação da FECAP e da Trevisan. E o meu tema, a maior parte é voltado para SPED fiscal, para bloco K, para inventário. E aí eu falo também de substituição tributária, de CMS, de REINF, os temas correlatos aí, IPI também, né? Mas Aham. voltado principalmente para os tributos indiretos. E a maior parte do tempo eu dava aula, né? Agora eu não sei mais dizer se eu dou aula, não sei mais o que vai ser de nós, professores, né? Mas Ah, até março, a maior parte do tempo eu ministrava aulas, uma boa parte do tempo, e nas horas vagas, ou nas horas em que eu não estava em aula, eu presto serviço de consultoria, principalmente para escritório de contabilidade. Aí faço palestras, faço eventos, assim, mas a atividade principal é treinamento e consultoria. perfeito. E o Francélio, onde você está? Faz uma inveja para os meus seguidores aqui de São Paulo, Francélio. Fala para eles onde que você está neste momento. Bom, pessoal, antes de tudo, né, boa noite. Obrigado, Sérgio, pelo convite para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser uma conversa leve, porém bastante proveitosa para todos aqueles que nos acompanham. Eu estou nesse momento em Fortaleza, Ceará, Ô, né, delícia. Ô, temperatura delícia. aqui, temperatura muito boa, as praias também estão muito boas, entretanto, né, não podemos Sozinho. desfrutá-las nesse instante que vivemos agora, mas elas estão lá nos aguardando, em breve passearemos por lá. Bom, Sérgio, eu fazendo a rápida apresentação, eu sou contador por formação, sou pós-graduado em auditoria e mestre em ciências contábeis. Uhum. Sou um contador atuante, então atuo junto com empresas comerciais. E, e aí depois, não sei se seria esse o momento, também de explicar um pouquinho de como surgiu essa minha vinculação com a questão dos estoques, né, do SPED e dos estoques também. Acho que Sendo é legal bem... falar. Pode falar sim. Pronto. Então, de uma maneira bem breve, né? É, Aqui no estado de Ceará, o SPED fiscal ele foi instituído em 2009, salvo engano,
num projeto piloto com 40 empresas, 40 e poucas empresas, e nessa época... A São Paulo. Oi? Semelhante a São Paulo, né? São Paulo. Começou em 2009 com uma lista de empresas também, não entrou todo mundo de uma vez. Isso, exatamente. Vários estados fizeram essa estratégia, o que foi bem prudente, né? O que acontece é que nessa lista de empresas nós tínhamos, como clientes de contabilidade da nossa empresa contábil, nós tínhamos 3 clientes nessa lista. E quando começamos a ter as primeiras conversas com esses clientes, um deles foi bastante, vamos assim dizer, reticente, foi bem resistente a qualquer tipo de nova obrigação tributária, achando que era só mais uma, como tantas outras que já existiam, né, na década passada, já faz muito tempo, né, já são 10 anos, na década passada, onde você tinha apenas números globais, números não analíticos, né? Nós explicamos que não, que a coisa não era bem desse jeito, não era bem daquela forma, e, enfim, e acabamos tendo algum ruído, alguma dificuldade de atendê-los, porque ele queria que nós, empresas de contabilidade, fizéssemos toda a escrituração de todos os itens de maneira ainda manual, pegando aqui, olhando para a nota fiscal e fazendo lá a inclusão, né? Obviamente não fizemos, esse cliente especificamente nós acabamos rompendo, mas ficou ali uma sementinha plantada, que foi o seguinte: olha, como é que o fisco vai enxergar esses estoques daqui para frente? Porque aquilo era só um primeiro momento, mas nós sabíamos que, acreditávamos, como de fato se concretizou, que o SPED seria para todo mundo. Ampliado. E aí vem o primeiro ponto, né, para a gente chamar a atenção dos nossos queridos colegas, que o SPED nada mais é, o próprio nome já é bem sugestivo, né, que é sistêmico, é um sistema. O SPED, ele só é um reflexo. O SPED não é problema para ninguém. O problema é não conseguir atender as informações da maneira com que ele deseja receber. Mas o SPED em si não criou. Qual foi a legislação mudada? Qual foi a obrigação nova criada? Na verdade, nós temos adequações na maneira de informar as coisas ao fisco, né? Então ficamos com aquilo plantado. Então passou 2009, passou 2010. Quando chegamos em 2011, nós tivemos a ideia de fazer algum tipo de movimento para que nós pudéssemos acompanhar como os estoques das empresas estavam. E aí criamos uma empresa, que é a I4 Auditoria Digital, que ela nasceu com o propósito de fazer verificações no SPED como um todo. Entretanto, ela acabou tendo seu percurso, seu caminho desviado, foi se moldando com as necessidades do mercado, e nós acabamos focando nos estoques. Até a título de curiosidade, aqui no Ceará, Sérgio, eu me arrisco a dizer que 90% a 95% dos itens e dos estabelecimentos estão sujeitos à substituição tributária do ICMS. Sim. Aqui o que não é convênio e protocolo é decreto do próprio Estado. Então, o que acontece? O foco, né, das fiscalizações passou a ser o estoque. Então, o que nós já tínhamos de preocupação com o estoque por natureza, por questões contábeis, questões fiscais, de escrituração, né, de maneira geral, isso se intensificou com o olhar do fisco muito mais aprofundado. E aí a gente acabou criando essa empresa especificamente para a auditoria do SPED, voltado para o estoque, e foi um negócio que deu certo e a gente acabou, né, pegando aí acabei me apaixonando também ainda, eu já gostava da temática, mas acabei me apegando muito a ela. Então hoje eu tenho essas duas frentes, eu atuo também como contador, né, de empresas comerciais, e também nessa área aí de auditoria de estoque, né, voltada aí especificamente para o SPED fiscal. Então a I4 ela já existe desde 2011. Isso, exatamente. Próximo ano estamos fazendo 10 anos. 10 anos específicos aí, né? E 10 anos de SPED para valer, né? Porque começou em 2009, mas em 2011 é que começou a maior parte. Aqui no estado do Ceará, realmente pegou mesmo a obrigatoriedade para todo mundo a partir de 2012, certo? Então, ou seja, nós temos aí 9 anos de SPED para valer e é mais ou menos o tempo já da I4 que nós trabalhamos também com essa obrigatoriedade, vamos assim dizer, com esse mecanismo de validação. Legal.
como você também atua com o escritório de contabilidade, acho que você consegue alcançar muito da minha preocupação. Eu, como professor de SPED, desde aquela época, né, 2009, quando Uhum. começou o SPED, eu comecei a dar aula de SPED, tentar entender o SPED e dar aula de SPED. E por conta do meu trabalho junto ao Sindicato dos Contabilistas, junto ao SESCOM, às vezes fiz aí um trabalho também junto com o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, treinamento. Eu tenho uma proximidade muito grande com os escritórios de contabilidade. E aí, desde aquela época, nos meus cursos, eu venho chamando atenção, né, para a complexidade do o que é SPED fiscal, e dentro do Aham. SPED fiscal, focando muito no inventário e no bloco K. E eu tenho dito isso para os meus alunos, né, que assim, se a gente consegue fazer com que um determinado cliente nos mande um estoque ou um bloco K com as informações corretas, a gente pode ter assegurado que uma boa parte do SPED estará correto. Se Sim, eu tiver um inventário certo, é porque eu vou ter um cadastro correto, eu vou ter um controle de entrada e saída correto, eu vou ter nota de compra e venda lançado corretamente, eu vou ter um controle de perdas adequado. Então, o dia que eu perfeito. conseguir fazer o cliente mandar o inventário correto, já vou ter avançado aí 90% de coisa certa dentro do SPED. E aí eu atuo na questão do inventário porque é o básico. Se o escritório não consegue fazer com que o cliente tenha um controle de estoque, o que eu posso esperar das outras informações, dos outros controles? Né? Então, é como você Uhum. falou, né? Você começou com um programa para analisar o SPED como um todo e a prática foi te levando para o estoque. E você talvez, Exatamente. acredito que você tenha essa mesma visão, que se o estoque estiver correto, o estoque é reflexo de quase todas as outras coisas dentro do SPED. Quase todas. Perfeito, perfeito. Né? Eu costumo sempre dizer, né, normalmente quando eu estou, acabei não falando, também sou, né, professor Sim. universitário de cursos de graduação e pós-graduação. Eu costumo sempre dizer o seguinte, olha, se você não souber absolutamente de nada de uma empresa e já quiser chamar a atenção de qualquer empresa que seja, qualquer uma delas, comercial ou industrial, você olhe para qualquer tipo de registro que envolva o estoque e diga, olha, tem alguma coisa estranha aqui nesse estoque. Você não precisa nem dizer o que é. É. Porque é tão comum os problemas existirem no estoque, que até mesmo aquelas empresas mais rigorosas, que procuram fazer todos os seus trâmites, os seus processos de uma maneira assertiva, elas normalmente cometem falhas, e muitas vezes falhas grotescas, falhas que não deveriam. E É. também algo que a gente observou já quase nessa uma década trabalhando com essa temática, Sérgio, é que muitas vezes a gente tem a ilusão de que empresas grandes, que empresas mais estruturadas, elas têm um maior zelo pelo estoque. É, E às vezes não é. não é Às vezes verdade. nós temos empresas pequenas que têm uma estrutura razoável, né? Não vou dizer perfeita, porque perfeita realmente é muito difícil buscar a perfeição em relação ao estoque, Aham. mas que muitas empresas, às vezes de pequeno e médio porte, têm uma estrutura boa, tá? Razoável, enquanto que algumas empresas de grande porte não conseguem. Por N É, fatores que nós vamos certamente comentar alguns aqui. Tá? Mas, sim. assim, temos muito essa visão também. Então, o estoque, de fato, concordo contigo. Se o inventário, que na realidade, o inventário é um produto final. Né? O inventário, na verdade, ele é reflexo daquilo que você tinha e das movimentações que aconteceram durante um determinado período. E para que essas movimentações acontecessem, aí sim, nós passamos pelas etapas de cadastro, validações, enfim, nós temos uma série de coisas para fazer até chegarmos no inventário. Então, se tivermos um inventário, de fato, com qualidade, então podemos dizer que a empresa muito provavelmente está num caminho bem assertivo, principalmente de controles internos ali e da sua escrita fiscal. É. E pelo que eu sinto, Francélio, por conta do meu trabalho de palestra, eu viajo aí com alguma frequência para outros estados e muito para falar de Bloco K, né?
E o que que eu percebo, né? Que essa questão do estoque, e agora você falando também me dá uma certeza disso, ela o problema é o mesmo no Brasil todo, né? É É uma sim. cultura, a cultura empresarial do pequeno empresário leva a essa falta de cuidado com o estoque, né? Porque às vezes o escritório, quando eu visito os escritórios, né, eles reclamam muito comigo e eles falam como se fosse uma problemática daqueles clientes deles. Eu digo, olha, os outros escritórios aqui em São Paulo, eles vivem o mesmo drama que você. E vou te dizer o seguinte, nos outros estados acontece a Não é mesma muito coisa. diferente, não. Acontece a mesma coisa, né? Teve um dia que eu fui fazer fui dar um treinamento de SPED fiscal em Salvador, na Bahia, e fui dar uma volta lá no Mercado Modelo. Infelizmente, eu ainda não fui chamado para nenhum trabalho no Ceará. Até hoje, eu nunca fui no Ceará. Já fui em vários estados e Ceará é um que eu quero conhecer. Vou um Será dia muito visitar bem-vindo. a I4 aí, vou conhecer a I4. Tá certo. E aí fui dar uma volta lá no Mercado Modelo, né? E a gente está sempre com esse assunto na cabeça, né? Eu conversando com alguns daqueles comerciantes lá dentro do Mercado Modelo em Salvador, né? Com relação ao controle de estoque. Não tem a menor ideia, não sabe nem o que é controle de estoque, né? Não. Aquelas lojas gigantes com milhares de itens, não tem controle, não emite nota, não entra nota, não sai nota e o dinheiro circulando ali. Cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. Aí tem lá o registro dentro do SPED fiscal, né? O 1600. Isso. Eu não sei aonde vai parar isso. Eu até gravei um vídeo lá em Salvador falando de controle de estoque. Mas é um problema geral, né? Você percebe isso também? Percebo sim. Percebo, Sérgio, o seguinte. Quando a gente fala de estoque, ele é algo assim, que é um problema, de fato é um problema. Normalmente não é um problema desconhecido, não se sabe exatamente qual é a gravidade, mas que o problema é conhecido, ele é conhecido. Você sabe. E ele é conhecido normalmente por todos que participam direto ou indiretamente da empresa. Quer ver? Veja a minha lógica. Os problemas operacionais, eles acabam sendo conhecidos e não mensurados. Por exemplo, é possível que eu tenha produtos aqui que foram furtados, mas nunca foram baixados. É Uhum. possível que um determinado operador de caixa se confunda e passe um produto A sendo um produto B. Pode ser que, até mesmo por comodismo, ele pegue dois produtos diferentes, eu tenho aqui dois produtos diferentes, mas eles têm o mesmo preço, eu vou passar uma única vez. Então, E, operacionalmente, existe a ciência de que existe o problema. Então, essa ciência existe. Isso por parte de quem opera. Quem está na parte de gerência, direção, também sabe, inclusive de problemas de entregas, problemas com fornecedores, problemas fiscais, por exemplo, com emissão de notas fiscais, com notas fiscais em que muitas vezes o fornecedor emite a nota para você e ele mesmo faz uma devolução, por exemplo. É possível uhum. que aconteça. O contador sabe que essas coisas acontecem e muitas vezes se omite do ponto de vista de não querer entender o que está acontecendo com o cliente para poder sugerir uma alternativa. Uhum. Então, muitas vezes acontece isso, porque eu converso muito com os contadores, até sem estar linkado a essa temática, e faço o seguinte questionamento: vem cá, como é que você se comunica com os seus clientes para tratar as perdas? Aquelas perdas que são conhecidas, aquelas perdas que não são conhecidas, como é que você se comunica? E a resposta quase sempre é o silêncio, porque Não não há comunica. comunicação. É. E não me cabe, não me passa pela cabeça você não imaginar ou não saber que aquela empresa tem esse tipo de problema. Você vai imaginar, por exemplo, que um supermercado não tem perdas? Não tem como você. É óbvio que o supermercado vai ter perdas. Né? Uhum. Então, assim, esse normalmente é um tipo de problema que falta. Inicialmente, eu acho que a origem de tudo isso é comunicação. O problema parte da comunicação. Não existe uma comunicação clara do que é o estoque, quais são os tipos de problema que o estoque pode acarretar. Havendo esses problemas, quais são as consequências tributárias, de penalidades e obrigações acessórias.
simplesmente o problema fica ali à margem, ele fica ali como se, não, vai se resolver. E acaba sendo, entre aspas, resolvido com aqueles controles, né? Custo é igual ao estoque inicial, mais compra, menos estoque final, e colocando tudo aquilo ali numa demonstração de resultado de qualquer jeito, e a coisa vai passando, vai andando, e gerencialmente não melhora. Então, isso aí é o que a gente tem visto, né? O cliente não entende que isso precisa ser alinhado com a contabilidade, e muitas vezes também não entende que isso tem que ser alinhado com o fisco. Então, o cliente está muito preocupado, né? As empresas comerciais, industriais, elas estão muito preocupadas com a sua operação em si, né? Comprar, fabricar, vender, comprar, revender. E esquecem que essas operações estão sendo vistas, estão sendo acompanhadas, e muitas vezes eles não têm a real dimensão disso, né? Da profundidade, do quanto que de informações são enviadas via SPED, com a riqueza de informação que existe, por exemplo, em cada documento fiscal eletrônico, né, que estamos aí já, né, desde 2007 nesse negócio, e infelizmente ainda não tem. Então, o contador se preocupa muito com a legislação, então ele se preocupa, não, eu vou atender aqui a legislação para não ser penalizado. Então, ele estuda lá o guia prático, ele se mune de ferramentas da legislação, faz curso, se prepara, e esquece o passo que deveria ser o primeiro, que seria entender a coisa. Qualquer coisa que você vai fazer na área fiscal, na área de obrigações acessórias, na área contábil, que você não estiver entendendo o processo em si, de cara já tende a ter falhas. Por quê? Porque você vai fazer só aquilo que você está vendo. E aquilo que você não está vendo. Então, muitas vezes nós temos essa situação. Às vezes, o que você não está vendo ele é mais grave do que aquele problema ali que você está conseguindo fazer ali aquela mensuração. Esse é um problema tão comum e eu venho vivenciando isso há tanto tempo que aqui para lidar com os meus clientes, principalmente meus clientes que eu presto consultoria, os escritórios, eu acabei criando um método, né? Tentar fazer com que eles... Tocou meu telefone aqui, mas eu já recusei. Para tentar fazer com que eles entendam isso, né? E aí eu dividi esse método em quatro Cs, que representa contador, cliente, computador e casa. Contador é justamente o que você falou. A primeira coisa para a gente fazer isso da maneira correta é entender. Então, eu digo que o método é MEP 4C, que é método, estoque, parceria, esses 4 Cs, né? Método, estoque, parceria, 4C. Por que parceria? Porque o contador tem que se aproximar do cliente. Ele tem que ajudar o cliente. Eu tenho dito o seguinte, nós vivemos aí nos últimos anos, né? Uma tal de... um aumento da expressão contabilidade consultiva, né? Fazendo com que os contadores busquem uma nova postura perante os seus clientes. E qual que é o conceito da contabilidade consultiva? É o contador se aproximar do cliente e ajudar o cliente na gestão do negócio. Entender e ajudar o cliente na gestão do negócio. Eu peguei esse termo, contabilidade consultiva, e coloquei assim, contabilidade consultiva aplicada ao SPED fiscal, que significa o quê? Primeiro, o contador entender o que é o SPED, a gente enfrenta isso que você falou mesmo, muitos profissionais fazem SPED sem ter noção do que é, muita gente ainda achando que fazer SPED é importar XML e validar o que deu erro e pronto, e não é, muito mais profundo. Então, o primeiro sendo o contador, para dizer assim, contador e equipe precisam entender muito bem de SPED. Primeiro passo é entender o que tem dentro do SPED para saber o que eu preciso cobrar do cliente, como é que eu posso ajudar meu cliente, onde que eu devo me preocupar em relação ao meu cliente. Então, é entender a estrutura do SPED no contador. O cliente é a gente explicar exatamente o que é, como é que ele trata, entender como é que alimenta as informações, que visão ele tem de inventário, que visão ele tem de bloco K. Depois o computador é sistema, como é que esse sistema do cliente é alimentado. Como é que a informação sai do sistema do cliente e entra no sistema do escritório?
O que é que vem para o escritório? É uma planilha de Excel? Esse é um gargalo, esse é um gargalo enorme. Pão rascunhado. É uma loucura, né? Você entende muito bem isso. E o quarto C, que é casa, é a casa do cliente arrumada. Porque além do cliente entender o que significa, o que representa, além dele precisar de um sistema, ou talvez da I4 aí para ajudar ele nesse sentido, ele precisa ter processos e controles. Quando você diz assim, quando você diz que pergunta para os contadores, né? Como é que é conversado o tratamento das perdas com o seu cliente? Silêncio. Porque não é conversado, porque não é tratado. E o cliente provavelmente também lá não tem nenhum procedimento, nenhuma regra. Normalmente não. Então eu tento com esses 4 Cs, né, conscientizar tanto contadores quanto os funcionários da área fiscal da importância de conhecer, porque isso um dia vai estourar. E o que me preocupa muito, Francélio, é ver a naturalidade com que as pessoas tratam esse tema. Então, como você falou, né? Você falou, olha, existem problemas que já são conhecidos, mas que é como se fosse um segredo ali que ninguém toca no assunto, né? Um acordo de cavalheiros, ninguém toca no assunto. Então, e você deve vivenciar muito isso, né? Exatamente. A Brenda, que está nos assistindo aqui, também concordando aí com as suas palavras. Né? Entender o negócio do cliente sempre é primordial. Aqui, que deu uma mudadinha. Espera aí. Ok. Pronto, você está me ouvindo? Pronto. Estou sim, estamos sim. Bom, então aqui, né, entender o negócio do cliente sempre é primordial. A comunicação se faz essencial. Então, Sérgio, pegando essa fala, vou passar aqui também, eu gostaria até de citar alguns exemplos. Podemos citar alguns cases, né, de clientes de alguns segmentos. E também podemos citar também os erros que são mais comuns, né? Então, porque quando a gente chega nesse determinado estágio, que não é esse que você falou, né? O SPED fiscal não é gerar uma informação, passou no validador, né? E vai embora. Não é isso. Então, na verdade, eu preciso me preocupar. Um dos problemas que eu tenho que ficar sempre atento qual é a qualidade daquilo que eu estou mandando? Qual é a qualidade daquilo que está chegando do fisco? Porque nós temos que lembrar o seguinte, o fisco tem a seu favor o tempo. Então você manda uma informação hoje, daqui a um ano você está noutra realidade, fazendo outras coisas, nem lembra o que foi que aconteceu, mas daqui a 3 anos o fisco pode fazer uma vistoria e pode lhe fazer lembrar de algo que você não gostaria de lembrar. Então o fisco, nós já nascemos com esse pressuposto. O fisco tem a favor dele o tempo. Então, se ele tem a favor dele o tempo, eu preciso estar tranquilo para saber que daqui a um tempo eu não estarei aí com as calças na mão, não estarei desprotegido, não estarei aí sem saber sequer qual é o meu real cenário, qual é de fato a minha situação. Tá? Então, assim, o que é que nós temos visto? Primeiro, o problema dos softwares geradores das informações, esse problema já foi superado. Então, Francélio, então quer dizer que não existem mais erros? Não, não estou dizendo isso. Claro que existem inconsistências em sistemas, existem sistemas melhores que outros, sistemas mais completos, mais fáceis de operar, mas de uma maneira geral, em uma leitura geral, os softwares de escrita fiscal, eles já há um bom tempo superaram isso e conseguem gerar as informações lá para o SPED com a quantidade mínima de inconsistências de erros, desde que, óbvio, bem alimentados. Né? Se você coloca lá... alimentados corretamente. Então, se você coloca lá que 2 mais 2 é 6, o software vai, né? Ele vai dizer que, não dá. Não dá. Aqui ele não vai conseguir chegar a esse mesmo número que você quer que ele aponte. Mas, de uma maneira geral, os softwares já estão preparados. Repito, tem alguns melhores, outros nem tanto, mas, de uma maneira geral, eles estão satisfatórios. Onde é que está o problema na parte de software, a meu ver? Na entrada de dados. Por quê? Porque para fazer a entrada de dados, e aí eu estou falando lá na ponta, tá? Na empresa comercial ou industrial, onde as pessoas vão alimentar essas informações, e isso vai acabar desaguando lá na contabilidade,
Nessa entrada de dados, muitas vezes nós temos uma carência muito grande de entendimento e de mapeamento de processo. Então, eu tenho um exemplo que, quando eu falo, muitas pessoas acham que eu estou brincando para tirar, né, de tempo, assim, para descontrair. Não é verdade. Certa vez, em uma reunião com um cliente nosso, ele disse que tinha mudado, ele é uma cidade do interior, ele tinha mudado a política de recebimento de mercadorias, ele estava recebendo preferencialmente à noite, madrugada ou de manhã muito cedo. E aí me veio aquela pergunta que não quer calar. Tá, mas vem cá, você não tinha me dito há pouco que assim que a mercadoria física chega, é feita uma conferência e é dada entrada imediatamente logo no estoque? Eu disse, é isso mesmo. Eu disse, e quem é que está fazendo isso às 2 da manhã, às 5 da manhã, às 11 da noite? Eu disse, não, nós capacitamos o vigia. Nossa. Então, o vigia tinha sido capacitado para operar o sistema que dava entrada em um supermercado, tá? Estamos falando de um supermercado. Então, e um supermercado com uma movimentação bem razoável, o maior supermercado da cidade lá e tal. Então, como é que nós vamos querer que um software gere uma informação correta, que passe para a contabilidade, onde o contador não vai fazer checagem de estoque? Nenhum contador, ao menos eu não conheço no Brasil, se você porventura conhecer, me apresente, que eu vou. Essa pessoa merece um prêmio, né? Nenhum contador controla estoque de empresa nenhuma. Não tenho como garantir que você comprou 10 e vendeu 8. Eu não sei se você comprou realmente 10 e vendeu 8, eu não tenho como afirmar isso. Então, quando você tem problema na entrada, então não há sistema bom no universo que vai garantir uma saída boa, porque você já está entrando. E aí você tem coisas básicas. Aí vem, né? Eu tenho um cadastro do CFOP, do CST, o que é a mercadoria, qual é a codificação, qual é a finalidade de uso, etc. E você tem que ter essa qualidade já desde o início. Então, para quem tem problemas no estoque como um todo, aí estoque fiscal, não estou falando daquele estoque físico, né, que a gente está contando lá na prateleira, né? No estoque fiscal, aquele estoque que é esperado pelo fisco, comece primeiro tentando verificar qual é o processo de acompanhamento do estoque. Então, se não existe, tem que desenhar. Esse é o primeiro. Então, tem que ver como é que são as perdas, se existem produtos perecíveis ou não, como é que é dado a perda, como é que é dada essa baixa. Alguns confundem, né? A baixa, eu joguei fora. Tá, sim, mas o documento fiscal daqueles itens existe? Não, não existe. Eu fiz um ajuste no inventário. Bom, se você fez esse ajuste no inventário, se a entrada foi com o documento fiscal e não existiu uma saída com o documento fiscal, é óbvio que em determinado momento você vai ter uma omissão de saída. E essa omissão de saída vai ser penalizada pelo fisco. Então, comece, primeiro, entendendo o processo de acompanhamento do estoque. Depois, tenha a certeza que as entradas nas informações são corretas, são coerentes, estão sendo feitas por alguém que esteja capacitado para fazer isso. Então, essa capacitação, num primeiro momento, alguns anos atrás, isso teve uma procura muito grande, e depois ficou uma coisa meio que esquecida. Muitas vezes, uma pessoa que já não domina tão bem o assunto, passando por uma outra, que passa por uma outra, e a pessoa vai fazendo sem saber exatamente o porquê daquilo, como é que deveria ser feito de fato essa alimentação. Então, desenhando esse fluxo, eu primeiro preciso entender como são os controles de estoque verdadeiros, e eu preciso conversar com o cliente sobre isso. Depois eu preciso garantir que eu tenha alguém que esteja apto a fazer a introdução dessas informações, dessas operações em um sistema. Preciso, óbvio, ter um sistema que me atenda, mas eu repito, a grande maioria dos sistemas, a meu ver, atendem, com mais ou menos deficiência, mas atendem, para depois isso chegar lá na contabilidade, lá na escrita fiscal, né? Via de regra, se fala em departamento fiscal, setor tributário, enfim, o nome é o de menos, mas é essa tarefa. Quando essa informação chega lá, aí nós começamos a ter problemas invisíveis. Veja bem, enquanto eu estou olhando para o processo físico, eu consigo enxergar, olha, está apodrecendo aqui essa batata e nós não tiramos uma nota fiscal da baixa dessa batata. Olha, nós temos esse item aqui que sempre tem uma média de furtos
e nós não estamos tirando a nota fiscal, não estamos fazendo nada com esses itens que estão sendo furtados. Isso aí é visível. Você pode até fazer de conta que não está vendo, mas você sabe que ele está acontecendo. Isso é uma coisa. Isso tudo, Francélio, e isso tudo que você falou, eu creio que, na maioria das vezes, teria que partir do contador, do profissional da área fiscal, ir até o cliente... A provocação. Conversar, explicar, alertar. Por quê? Porque ele, empresário, ele não vai ter esse insight de tudo que você falou da cabeça dele. Ele quer comprar e vender e ver quanto que sobrou de lucro. É só então, isso. Se não tem uma ação ativa do contador ou da sua equipe, nunca muda. Não adianta o contador esperar que vai chegar um inventário bonitinho se ele não for lá. Não vai. Continuar. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vejo esses problemas que são perceptíveis. Eu avalio também a questão da entrada dos dados, como eu falei, até chegar no setor fiscal. Chegamos no setor fiscal. Chegou no setor fiscal, começam os problemas invisíveis. Por exemplo, será que a codificação que o sistema de escrita fiscal está usando é exatamente a mesma que está sendo usada na empresa? Tem que ser. Tem que ser. E se não for... é claro que é, porque se eu já estou trazendo a informação que vem da empresa, então é óbvio que é o mesmo. Não é tão óbvio assim. Por exemplo, é muito comum problemas que parecem simples, mas que trazem, às vezes, um problema gravíssimo. Zeros à esquerda. A depender do software, o zero à esquerda ele é suprimido ou não. Então, se o zero à esquerda existe, e eu, porventura, tento cadastrar diretamente no software de escrita fiscal um outro item, por exemplo, tem um item que o código veio lá do sistema do meu cliente, o 0017. E aí eu vou criar aqui, vou criar 17. Se o meu sistema ele entende que o zero à esquerda é um produto diferente, e isso acontece muito, isso é um erro recorrente demais, eu tenho dois produtos. Então eu tenho dois produtos, eu tenho entrada num item, eu vou ter saída no outro, e eu vou mandar no SPED informações divergentes. Então, e esse, via de regra, é um problema invisível, porque eu repito, o contador, o tributarista, ele não vai ficar fazendo esse tipo de varredura. Então, esse é um tipo de problema. Outro tipo de problema, lá no cadastro do item, que a empresa realizou, existe uma conversão, uma possível conversão. Então, se eu compro em uma unidade de medida e vendo em outra unidade de medida, então, olha, eu compro uma caixa, a caixa tem, sei lá, 50 unidades. Essa conversão tem que estar alinhada e tem que estar alimentada no sistema de escrita fiscal para que isso seja transmitido pelo SPED. Já vimos diversas vezes situações como essa, em que há uma falha de comunicação, esse fator de conversão ele não é informado, então, por não ser informado, acaba tendo, você atendo aí essa discrepância nessas unidades de medidas, essas divergências. Você tem, por exemplo, erro gravíssimo, reaproveitamento de código. Então, se não há uma instrução, olha, se esse produto que era o código 1200, ele não existe mais, esse código 1200 não pode mais ser utilizado. E não daqui a um ano, o código 1200, que antes era uma garrafa, depois passou a ser uma barra de sabão. Não, eu não posso. Então, eu tenho que também fazer esses alertas. Então, existem esses e diversos outros tipos de erro que nós vamos encontrando no dia a dia que mostra essa falta de alinhamento. E aí fica, de um lado, porque a cabeça do empresário, Sérgio, ela funciona assim. Olha, se eu tenho um bom software e eu pago caro por ele, eu só compro com nota fiscal, eu só vendo com nota fiscal, eu contrato pessoas capacitadas, inclusive pago treinamentos para que elas se capacitem, etc. E tem um bom contador, não tem como dar errado. Na cabeça do empresário, é essa a aritmética. A aritmética dele é essa, olha, se eu tenho todos os atores aqui que são necessários, de bom nível, então não tem como dar errado. Na cabeça dele é simples assim. E você explicar muitas vezes para o empresário que ele vai ser penalizado por conta de um zero à esquerda, é muito difícil conseguir fazer qualquer tipo de explicação nesse sentido. Tá? Dizer para ele que ele, porventura, teve erros porque um funcionário
reaproveitou um código, não, é inadmissível para ele ser penalizado. E, normalmente, os valores são muito altos. Por que são muito altos? Porque nós estamos falando, muitas vezes, de volumes grandes, e quando nós tratamos, principalmente, de conversão de unidade de medida, nós temos um fator que potencializa o tamanho do erro. Veja bem, eu comprei uma caixa com 100 unidades. Cada unidade é R$1. Vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Eu comprei uma caixa com 100 unidades a R$1. Aí, por displicência, eu cadastrei um item, só um item, como se a caixa fosse uma unidade, a R$100. Então, eu disse para o fisco: fisco, eu comprei um item, pronto, esse item, essa caneta, ela custa R$100. Eu disse isso, porque eu deveria ter convertido, não converti. Só que eu vou vender 100 canetas. Como eu fiscalmente só dei entrada em uma, então eu vou ter uma omissão de 99. Exato. Então a omissão vai ser de 99. Certo. E qual foi o valor unitário que eu declarei para o fisco? R$100. Eu disse que foi R$100. 99 vezes 100. Então, veja, um item de R$1 pode me gerar um problema de R$9.900 em uma única operação. Então, você imagine num depósito de material de construção, né, num home center, num supermercado, num hipermercado, numa farmácia. Quantos problemas nós podemos ter dessa natureza? São muitos. E esses problemas, eu repito, eles são invisíveis. Tá? Ainda tem alguns outros que eles são perceptíveis, mas também são ignorados. Por exemplo, falta de padronização no próprio cadastro dos itens. Então, eu tenho 1, 2, 3 pessoas que fazem esse cadastro. Aí uma pessoa é mais econômica e abrevia tudo, a outra é mais rigorosa e coloca todos os caracteres, uma outra faz ali um meio termo, e aí quando você percebe, você tem 2, 3 descrições para o mesmo item. Você tem 2 vezes 3 códigos, 4 códigos, 10 códigos para o mesmo item. Isso acontecendo, naturalmente, um item vai sobrar e no outro vai faltar. Eu vou ter omissão de entradas em alguns produtos e vou ter omissões de saída em outros produtos. Tá? Isso mesmo. Então, assim, são esses... Tem uma pessoa que está fazendo um comentário aqui importante, é a Brenda Gomes. Boa noite, Brenda. A Brenda está comentando o seguinte, né? Entender o negócio do cliente sempre é primordial. A comunicação se faz essencial, que é justamente o que nós estamos falando, né, o Francélio? O Ricardo está mandando um abraço aqui. Abraço para o Ricardo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Francélio. A Brenda também comentou, e numa hora a conta chega por todos esses problemas. É isso mesmo, né? É exatamente isso. Então, assim, vamos lá, né? Vamos deixar aqui algumas dicas, tá? Quais são os itens que mais geram problema? Os porquês, os principais são esses, tá? Eu tenho muito problema no cadastro, eu tenho a falta da contagem física em determinado momento, que é o que diz lá, né? O nosso bloco H, falando lá de SPED, supostamente você fez uma contagem física no final de um período e fez lá a apresentação do bloco H, tá? Então, vamos lá, nós temos problemas. Primeiro, entendimento dos processos. É o ponto de partida. Depois, nós temos problema na alimentação dos sistemas, e aí nós precisamos ter muito rigor. A pessoa tem que conhecer não só um pouco, né, preferencialmente muito, da operação da empresa, ela precisa conhecer o próprio software que ela opera, ela precisa conhecer de tributação, ela precisa conhecer o mínimo, né, da escrita fiscal. Por mais que ela não seja um contador, que não seja uma contadora, ela precisa conhecer isso. Além de conhecer tudo isso, ela precisa ter alguns cuidados. Não reaproveitar códigos, é um deles. Ter uma padronização na maneira de criar arquivos, criar as descrições daqueles produtos é uma outra. Ter algum tipo de verificação se a informação que sai da empresa realmente é a que está sendo transmitida para o fisco. Então, eu preciso fazer essa verificação, porque eu posso ter, por exemplo, essa questão dos zeros à esquerda, que eu citei há pouco, que é um caso muito comum, que acontece demais com as empresas. Eu preciso fazer uma prévia para saber se existem omissões. Então, olha,
se esse meu controle está descompassado, isso está gerando omissões. O fisco vai verificar isso. Então, nós temos alguns estados muito avançados, o estado de Ceará foi, acho que, um dos primeiros a pegar muito fortemente, pegar muito pesado nisso, mas existem vários outros estados que estão, nos últimos anos, avançando muito em relação a isso, porque elas sabem que a empresa comercial industrial tem no seu estoque o coração das suas operações. Por que o Bloco K, né, que foi citado há pouco, ele é tão discutido, né, temido, enfim, né? Por que isso acontece? Ora, porque eu estou trazendo uma obrigatoriedade de um controle totalmente sem sentido relutar contra isso. Porque se você imaginar o seguinte, qual é a empresa, qual é a indústria que não tem controle do seu estoque? Teoricamente, todos deveriam ter, né, controle dos seus estoques. Para produzir, né? Para produzir, claro. Aí você vai, mas isso aqui é uma coisa nova, as empresas não se adaptaram. Não é, né? Os primeiros indícios é final da década de 40 para algumas empresas, aí tem aquele ajuste sem número de 1970, se não me falha a memória. CNF 70. CNF 70 sem número, né? Que já introduziu, ou seja, no pior das hipóteses, no pior, né, sendo bem complacente, nós temos aí 50 anos já em que se sabe que temos que fazer esse controle de estoque. E as empresas não têm. Então, as empresas industriais, principalmente, né, pequenas e médias, as grandes têm, mas tem algumas restrições. As pequenas e médias não têm e não se preocupa com isso. E as empresas comerciais, que supostamente seria algo muito mais fácil, que seria algo muito mais simples, afinal não há transformação, eu compro e vendo a mesma coisa, não se preocupam com essas questões. Então, eles não se preocupam com um cadastro, não se preocupam com fazer um tipo de verificação antes de entregar essa informação para o fisco. Eles não se preocupam com essas rotinas de mapear processos, fazer esse link entre o estoque gerencial, o estoque físico das empresas e o estoque fiscal. E aí a coisa acaba se transformando muitas vezes em um verdadeiro pesadelo, um verdadeiro terror, né, quando algumas empresas recebem fiscalizações e são apontadas divergências inúmeras e fica-se aquele clima no ar. O que foi que aconteceu? Interrogação, né? Aquela interrogação. Não estou entendendo nada, como é que pode? E aí vai de novo entrar naquilo que eu falei há pouco. O empresário ele não entende. Na cabeça dele não faz sentido. Olha, eu tenho um bom contador, eu tenho um bom software, eu achava que tinha bons funcionários, ele muitas vezes, né, diz assim, mas eu estou vendo que não é. Não adianta, assim, eu estou comprando tudo com nota, vendendo tudo com nota, eu estou pagando todos os tributos que me são apresentados e de repente eu recebo uma fiscalização e você está me dizendo aqui que eu tenho 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões em erros? Como assim? Não consigo entender. E aí nós precisamos parar e revisar toda a cadeia. Então, toda a cadeia inclui, desde o início, lá, de entender os processos, o que acontece com o estoque, até essa validação final ali de quem está na última ponta. Deixa eu te perguntar uma coisa, Francélio. Deixa eu aumentar o volume aqui. Eu tenho um programa de formação de consultores e professores de SPED fiscal. Consultor, professor e palestrante. E essa semana toda, semana passada e essa semana, né? Eu tenho trazido profissionais para falar de ferramentas para auxiliar os consultores. Então, eu oriento os meus alunos para que eles sejam consultores, professores, palestrantes, mas indico a eles, né, que existem muitas ferramentas que podem ajudar o trabalho, né, que podem facilitar o trabalho de um consultor. Inclusive, esse programa está com inscrições abertas. Hoje eu estou encerrando as inscrições dele está lá na bio do meu Instagram. Mas o que eu queria te perguntar, a I4 ela pode ser uma ferramenta de apoio para quem, por exemplo, faz trabalho de consultoria? Você tem parcerias nesse sentido? Fala um pouquinho o que é que o programa I4 faz, né? Como é que você poderia ajudar consultores, ajudar trabalhadores da área fiscal, ajudar escritórios de contabilidade através da I4? Tá, vamos lá. A primeira coisa, Sérgio, é o seguinte, nós tivemos uma crise de identidade lá no início, porque quando nós começamos a desenvolver nosso software,
em um determinado momento nós achávamos que nós venderíamos, ou cederíamos, locaríamos, enfim, o nome é o de menos, tá? Nós cederíamos esse software para contadores diversos. Sim. Então, isso era uma possibilidade. Depois, para nossa surpresa, nós acabamos verificando que os trabalhos em estoque são tão específicos, que não temos como ter uma ferramenta a contento. Existem ferramentas no mercado que fazem auditoria de estoque? Tem. Mas eles fazem, assim, num caminho feliz. Tá? Ó, se todas as regras forem seguidas, vai ser assim. Se não for, vai dar esses erros aqui, e eu tenho lá milhões e milhões de páginas de erro. Uhum. O nosso trabalho não. O trabalho da I4, ele faz esse levantamento, mas ele investiga, aí entra a parte também de consultoria, então a parte de auditoria digital é um nome mais comercial, mas de fato a gente faz consultoria também. De entender o porquê que isso aconteceu. Então, onde é que estão as falhas? Então, tá, isso aqui é o panorama, é o raio-x. É como se fosse um exame médico. Tá aqui o raio-x, certo? Olha, você está com essa doença. Aqui é a doença. Tá bom. Além de tentar entregar o remédio, nós precisamos entender o que foi que gerou a doença, para que você não cometa o mesmo erro e adoeça de novo. Tá? Então, assim, o que é o trabalho da I4? Nós temos um software específico que nós desenvolvemos, nós temos uma metodologia própria que nós desenvolvemos, mas o que nós fazemos com parceiros, aí temos parceiros diversos, né, em diversos lugares, é que nós podemos fazer esse trabalho de consultoria em relação aos estoques juntos. Certo? Ah, Fracélio, estamos bem distantes, né? Então, Fortaleza e São Paulo é uma distância grande. Uhum. Nada da I4 é presencial. Nós não precisamos precisamos estar juntos no mesmo lugar. Por quê? Porque nós trabalhamos com arquivos digitais. Então, claro, que se nós tivermos um consultor em São Paulo, em qualquer outro lugar do Brasil, podemos atender, podemos dar um suporte? Podemos. Fazemos esse trabalho em conjunto, em parceria? Fazemos. Mas a I4 não é uma empresa de software. Nós não vendemos software. Na realidade, nós vendemos serviços, vendemos consultorias, fazemos sozinhos e fazemos com diversos parceiros. Via de regra, esses parceiros são contadores. Né? Eventualmente, tem administrador, até advogados, né? Temos também parceiros para montar defesas, por exemplo. Então, advogados tributaristas também acabam sendo nossos parceiros, mas o nosso foco é esse, não é uma venda, né? Você não vai encontrar, como tem diversos no mercado, alugue o software, pague tantos reais por mês e tal, não é isso. O trabalho da I4 é muito mais aquele trabalho customizado, aquele trabalho para cada cliente, para entender o que de fato está acontecendo, o porquê que aconteceu e as sugestões, inclusive, para melhoria, tá? Então, assim, aí nesse processo, aí sim, na identificação, a gente expõe, os erros estão acontecendo por isso, por isso, por isso. As medidas são essas. Isso aqui não tem jeito. Então, tem coisa que realmente, infelizmente, não tem. Isso aqui não tem correção, mas dá para deixar uma justificativa pronta. Então, isso é possível de ser justificado. E aí a gente constrói com o cliente essas justificativas e correções para o passado, já orientando para que ela não erre mais para o futuro. Então, é a visão do contador consultor. Eu não posso olhar só para o passado. Eu tenho que entender o passado, ela me serve de parâmetro, mas aí eu vou entender e vou acompanhar para que isso no futuro aconteça de maneira satisfatória. Então, um aluno meu aqui de São Paulo ou um aluno meu lá do Paraná que pegasse um trabalho grande para organizar um estoque ou para avaliar um estoque, ele poderia fazer essa parceria mesmo você estando aí no Ceará. Perfeitamente, perfeitamente. Vou recomendar você para os meus alunos. Eu agradeço, meu amigo. Na verdade, eles acham aí 4? A gente está com 4 minutos, está faltando 4 minutos. Pois senão o Instagram nos derruba, né? Isso. Não, a I4 ela está né, no Instagram, temos Instagram, Facebook, e principalmente no site, né? i4auditoriadigital.com.br, tem lá nosso contato. Eu repito, a I4 não é uma empresa de massa, tá? É de trabalhos específicos. Então, nós temos trabalhos focados, trabalhos específicos, não trabalhos de larga escala, de quantidade, porque a gente não tem essa disseminação de software. Na verdade, a gente tem esse apoio às empresas através de uma consultoria, aí sim, focada em estoques, e para fazer essa consultoria, nós precisamos fazer a auditoria do estoque. E aí é onde entra tudo isso que a gente conversou sobre estoque, SPED, né, e outras coisas mais. Bacana.
Franciele, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu acho que tem muita coisa que dá para a gente conversar e levar informação aqui para os nossos seguidores, para os alunos, para os clientes. Eu acho que tem muitos temas que a gente pode voltar a conversar. Mas, de antemão, quero agradecer a sua disponibilidade aí de conversar com a gente nessa sexta-noite. Agradecer a nossa audiência. Lembrar que hoje encerram as inscrições do meu curso lá de consultor, professor e palestrante, lá na minha bio. E vou deixar a palavra com o Franciele para ele se despedir também, dar uma palavra final com a galera aí. Ok. Bom, eu já agradeço, tá? Podemos marcar um outro momento aí, num outro dia. Podemos tratar até de segmentos específicos, tá? Porque hoje foram informações muito genéricas, né? Mas a gente pode, vamos falar de estoque, sei lá, de supermercado, loja de material de construção, distribuidoras, ótimo, enfim. Né? Que aí a gente foca especificamente nos problemas daquele segmento e tal. Bom, mas você antes que o Instagram nos... cases, né? Temos aqui, quase 10 anos já, felizmente tudo dando certo. Então, meu amigo, eu agradeço o convite, tá? Foi muito bom. Estamos concorrendo aí, provavelmente, com alguma live aí de um sertanejo ou de outras, né, nesse segmento. Então, agradeço demais as pessoas também que dedicaram um tempinho aí para nos prestigiar. E desejo paz, saúde a todos. E marcaremos aí um outro momento para a gente aprofundar aí a nossa conversa sobre estoque, tá bom? Um abraço aí para todos. Bastante, Franciele. Um abraço aí para Eliane, para a Brenda. Algumas pessoas ainda estão entrando aqui, já está no finalzinho aqui, né? A gente não consegue acompanhar. Graziela também. Enfim, um abraço aí para todos que nos acompanharam.